21. Baixa um pouquinho para mim, esse microfone hoje está alto demais. Mateus, capítulo 13, verso 20, verso 21. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim, está muito ruim esse microfone. Eu vou ler o verso 20, os irmãos lê o verso 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Toda a igreja. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, estamos aqui em mais um culto de Santa Ceia, aonde... Aí, ficou bom, obrigado. Nós estamos aqui para lembrar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Um momento de reflexão, um momento de introspectiva. E o Senhor tem me dado uma palavra já há alguns dias, aonde o Senhor me fez refletir. E eu queria também perguntar aos irmãos que pudessem estar refletindo, como está a nossa vida hoje? Como está a nossa caminhada com Cristo hoje, comparado ao início quando começamos? Para por um momento aí e faz uma retrospectiva. Lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Lembra os seus primeiros passos? Lembra como era o teu comprometimento com Deus, a tua fidelidade, o teu empenho, o teu amor? Continua igual até hoje? Alguns estão servindo a Deus há 1 ano, 2 anos, outros há 5, outros há 10, outros há 20, 30, 40. Eu mesmo estou servindo ao Senhor há 46 anos, desde que nasci. Me sinto totalmente privilegiado. Porque mesmo na minha juventude, na minha mocidade, com tantas oportunidades de sair da presença do Senhor, conhecer o mundo, curtir a vida entre aspas, que é o que as pessoas pensam, eu nunca me desviei, nunca saí da presença do Senhor, me mantive fiel, casei com a mulher de Deus, casei virgem, consegui perseverar e fazer tudo certo para a glória do nome do Senhor Jesus. Como pastor há 23 anos, a gente tem enfrentado muitas lutas, muitas adversidades. Quem às vezes olha para mim não consegue imaginar o que tenho enfrentado, principalmente neste ano. O que você imaginar ainda está bem longe do que tenho passado. Só eu e Deus sabe. Mas isso, dores, tristezas, feridas, pessoas que machucam, nada disso tem me feito parar, porque o meu propósito é o céu. E acredito que muitos de vocês, não diferente de mim, têm enfrentado muitas lutas, adversidades, problemas, perseguições, e também têm permanecido. Mas como está o seu amor para com Cristo? Nesse processo de caminhada, quanto você se aproximou mais de Deus? Ou talvez você tenha distanciado de Deus?
quanto você tem evoluído e trabalhado dentro do propósito que o Senhor tem, ou quanto você tem se distanciado do propósito e se esfriado. É importante, irmãos, fazermos essa reflexão, porque o Senhor não nos chamou para andar 1 légua, 2 léguas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Ele nos chamou para uma caminhada contínua, fazendo discípulos e se preparando até a volta de Cristo. Amém? Não, sabemos que o processo não é fácil. E Jesus nunca nos enganou dizendo que seria fácil. Pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições. Amém? No mundo tereis aflições. Ele promete também, irmãos, aliviar o nosso fardo e não tirar o nosso fardo. E Ele foi o nosso maior exemplo de perseverança em meio à dor, em meio à luta, em meio a aflições e dificuldades. Como foi lido hoje na palavra oficial, uma palavra linda, poderosa, que o apóstolo Paulo nos conduz, nos direciona. O que pode nos separar do amor de Deus? Faz essa pergunta para você: o que pode me separar do amor de Deus? Faz para você: o que pode me separar do amor de Deus? E faz uma análise por um momento, irmãos: o que poderia te separar do amor de Deus? O apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta, e aí ele vem com algumas respostas: a dor, a perseguição, a fome, a nudez. E ali tem muito mais perguntas, e aí ele conclui dizendo: nada pode me separar do amor de Deus. Quantos de nós aqui, talvez, independente das aflições e dores, quantos de nós será que poderíamos declarar com fé, com verdade hoje: nada pode me separar do amor de Deus? Quantos de nós? E esse texto que nós lemos, irmãos, lemos apenas 2 versículos, mas aqui vamos ver várias sementes sendo lançadas, mas eu quero falar hoje sobre a semente que foi lançada no pedregal. E dentro desta palavra eu quero pregar no tema por que alguns desistem da caminhada com Cristo? Por que alguns desistem? Por que alguns desistem? Quero falar, preciso ser muito rápido, porque temos que ministrar a ceia ainda, mas quero que você reflita comigo nesta palavra, que vamos compartilhar, meditar junto. Por que alguns desistem da caminhada com Cristo? E estudando um pouco sobre isso hoje, irmãos, não quero aprofundar nisso, mas a minha maior preocupação foi que os que mais desistem são os jovens. Para você, eu já falei sobre isso um tempo atrás aqui, para você ter noção, em média de 60% a 70% dos jovens que vão para a faculdade se desviam. E isso é geral. Estou falando da Igreja Batista Unida, é geral. E eu fiquei me questionando e falando com Deus: Pai, aonde nós como igreja estamos falhando? Aonde nós como pais estamos falhando? Só que não é só os jovens. No geral, muitos desistem na caminhada de Cristo.
O primeiro motivo, irmãos, que alguns desistem da presença de Deus é falta de profundidade espiritual. Repita comigo, falta de profundidade espiritual. Pastor, mas o que é profundidade espiritual? O que é profundidade espiritual? Irmãos, tem pessoas que só vivem só de emoção, não criam raízes, não vivem uma vida de oração. Irmão, praticamente toda mensagem, ou pelo menos uma ou outra, eu tenho que falar sobre o básico, arroz e feijão, que é termos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e que nós, cristãos, por mais que se ouve, por mais que se fala, é muito falho. Não temos feito o básico. Então, muitos saem da presença de Deus porque não tem profundidade. Às vezes começa a vir na igreja, ele não se envolve num pequeno grupo para crescer em comunhão com os demais, para aprender a palavra, para estar do lado de uma pessoa para apoiar, aconselhar. Mal ele vem no culto de domingo. Tem uma escola dominical para aprender, não vem. Não tem uma rotina de oração, não tem uma rotina de leitura bíblica, jejum. Quando foi a última vez que jejuou? E é por isso, falta de profundidade espiritual. É muito raso. Não tem como você se molhar e entrar no rio apenas na canela. Não vai ter como mergulhar com a água na canela. Tem que aprofundar. Tem que buscar. Tem que buscar de Deus. Tem que buscar conhecimento. Tem que se fortalecer. Então uma pessoa que não tem profundidade espiritual, que às vezes vem no culto, só se emociona no momento do louvor, ouve a palavra e não põe em prática, irmãos, essa pessoa não vai crescer. Tem pessoas que, se acabar o culto aqui, sair lá fora e você perguntar: o que você aprendeu hoje? O que Deus falou ao seu coração? Tem pessoas que já não vai saber responder nenhuma coisa. E nós precisamos estar aqui, irmãos, independente de quem for que está pregando aqui, está com o coração aberto para receber o que Deus tem para a sua vida. E conforme você com o coração receptivo, ouvindo a palavra, aprendendo, você vai analisando e fala: poxa vida, isso aqui eu tenho que melhorar. Não, isso aqui ainda não está agradando ao Senhor. E aí nós temos que sair daqui com o nosso coração voltado a nos esforçar para ser o melhor cristão amanhã, melhorar o nosso relacionamento com Deus. E quando isso não acontece, isso é muito crítico, irmãos. E a pior coisa na vida de um homem e na vida de uma mulher, irmão, cuidado para nós não perdermos o temor a Deus. Nós sabemos que o salmista Davi, ele comete um adultério e um homicídio. Todo mundo conhece, não vou entrar em detalhe. Só que depois que ele fez tudo isso, irmãos, ele faz uma oração que está escrito lá no Salmo 51. E eu me agrado muito dessa oração, me identifico muito, porque ele ora dizendo: Senhor, quebra meu coração de pedra e me dá um coração de carne. E por favor, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Lembra lá atrás, quando ele era um menino e ele foi ungido a rei? Saul coloca as mãos, derrama o azeite sobre a vida dele. E o que a Bíblia diz lá? E a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi.
É desse Espírito que ele está falando, porque depois que o Espírito Santo se apoderou da vida dele, ele derrubou gigante, ele venceu batalhas, ele tocava a harpa, os demônios de Saul eram expulsos, Deus era com ele, dava vitória em tudo que ele fazia. E esse deve ser o nosso cuidado, irmãos. Não perca o temor. Lute para que o Espírito Santo não saia da tua vida. E isso é triste, porque os primeiros sintomas de quando o Espírito Santo do Senhor está se distanciando de nós é a falta, perdemos o temor. E aí, aquilo que você não fazia antes, agora você começa a fazer, e para você não é errado mais. O Espírito Santo não acusa mais. Aquilo que era errado, você tinha temor, conhecimento, agora você começa a fazer e está tudo normal. E isso é terrível. Mas deixa eu continuar aqui. Então, o primeiro motivo que as pessoas desistem é a falta de profundidade espiritual. Se você não tem vivido uma experiência com Deus, comece a buscar isso. Pai, eu quero mais. Começa a buscar mais. Começa a ler mais a Bíblia. Começa a ouvir louvores. Começa a estudar, ouvir pregações. E de uma forma ou de outra se aprofunde, busque mais. O segundo motivo que as pessoas deixam a caminhada em Cristo é a decepção com pessoas. Repita comigo, decepção com pessoas. Irmãos, entenda uma coisa. Você vai ter decepção com pessoas na tua casa. Você vai decepcionar com seu marido. Você vai decepcionar com a sua esposa. Você vai decepcionar com seus filhos. Você vai decepcionar com o seu patrão. Você vai decepcionar com o vizinho. Você vai decepcionar com família, com parente. Na nossa trajetória, na nossa vida, nós iremos decepcionar com todo mundo. Sim ou não? Só que na igreja parece que se decepcionar em qualquer lugar parece que está bom, é normal. Mas se decepcionar na igreja, meu Deus. Que é o que eu sempre falo, irmãos. Aqui somos um monte de pessoas cheias de pecados, buscando a perfeição no Senhor. Sim ou não? Que é um hospital, onde nós viemos falhos, feridos, buscando em Deus perfeito a perfeição e a melhoria contínua a cada dia. Por isso Jesus diz para aquela mulher: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos de alguma forma. E isso não nos dá o direito de decepcionar. Podemos decepcionar, mas não sair da caminhada com Cristo. Até porque a gente ouve direto pessoas dizendo aí: se você está firme em Cristo, você não vai sair da igreja por causa de pessoas. E é um fato, irmãos. Então muitos se afastam por causa de pessoas, de líderes, de irmãos, por situações dentro da igreja. Mas a nossa fé, ela deve ser firmada em Cristo. Por isso que Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. A minha e a sua confiança tem que estar em Deus. Porque o pastor falha, o irmão falha, a irmã falha, todo mundo falha. E se a nossa firmeza, se o nosso comprometimento, a nossa fé estiver firmada em pessoas, nós vamos com certeza decepcionar. Por isso eu sempre digo que nós temos que estar aqui firmes, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. É Jesus. E se nós estiver firmado nele, irmão, ele é o único que não vai nos decepcionar. Você pode glorificar o Senhor? A terceira razão porque pessoas saem da igreja é por amor ao mundo. E pessoas que vêm para a igreja assumem um compromisso de servir a Deus, se batiza. Só que infelizmente, irmãos, a busca por dinheiro,
a busca por status, a busca por reconhecimento, por prazer, vai esfriar a fé dessa pessoa. Temos um exemplo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e verso 10, que é o exemplo de Demas. Demas abandonou Paulo, amando o presente século. Demas abandonou a caminhada com Paulo, porque ele queria viver o mundo. E tem pessoas que também desistem na caminhada por amor ao mundo, por amor ao pecado, por amor ao que o mundo tem para oferecer, os prazeres da carne tem para oferecer. Essa é a terceira razão, porque alguns desistem na caminhada com Cristo. A quarta razão pelo qual as pessoas desistem na caminhada com Cristo é a falta de perseverança nas lutas. Repita comigo: falta de perseverança nas lutas. Também sabemos que todos nós enfrentaremos lutas. Enfrentaremos perseguições, confrontos, afrontas. Todos nós sabemos. E muitos param por falta de perseverança. Provações, irmãos, revela se a nossa fé é uma fé superficial ou se é uma fé madura. Então existe a fé madura e a fé superficial. Alguns acreditam que seguir a Cristo significa ausência de problemas, mas Jesus alertou que haveria tribulações. Então servir a Cristo, irmãos, não significa ausência de problemas. Mas pastor, então, para que servir a Cristo? Primeiro, porque Ele veio, morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, e todo aquele que aceita Ele como o único, suficiente Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, isso nos garante vida eterna após essa vida aqui. Estamos aqui, já sabemos disso, de passagem. E eu quero acreditar e dizer, irmãos, que eu não estou caminhando para ir para o céu. Estou me preparando para retornar de onde eu vim. Porque eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. E é essa convicção que nós precisamos ter. Estamos aqui de passagem. Então, servir a Cristo não vai nos ausentar de dores, de perseguições. A única diferença é que Ele vai estar conosco na dor, na perseguição, nos ajudando na caminhada que nós estamos diante dEle. Então muitos desistem por falta de perseverança nas lutas. E esse é um problema crônico, irmãos, que as pessoas começam bem, mas muitos não têm terminado bem. É muito fácil começar, o problema é perseverar e continuar. Então nós vamos sempre ter algum tipo de perseguição, lutas, problema no casamento, problemas no trabalho, problema com filhos. Sempre vamos ter. Só que o que nós precisamos fazer diante deles? Perseverar. Tem momentos que a gente na nossa caminhada consegue ir com alegria, animado. Tem momentos que nós não conseguimos correr. Aí a gente anda. Tem momento que nem andar a gente não consegue. Vai rastejando, mas não pare. Persevere, faz do jeito que está conseguindo. Buscando em Deus graça e ajuda, mas persevere. Persevere no seu casamento. Persevere. Ah, pastor, mas está difícil demais. Toda pessoa que divorciou um dia, se você for conversar com ela vai dizer: olha,
90% das pessoas vão dizer, olha, eu podia ter feito mais. Podia ter insistido um pouquinho mais. Eu podia ter sido um pouco mais maleável. Eu podia ter sido um pouco melhor. Se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, eu não tinha me separado. A maioria, tem uns 10, 15% aí que talvez a pessoa fez tudo e não teve jeito mesmo. E não tem como mudar pessoas, infelizmente. Os dois precisam querer, em maioria dos casos. Tem momentos que um luta e Deus move e trabalha na vida daquela pessoa. Mas tem momentos que tudo que fizer, essa pessoa não melhora, não muda e não quer mesmo. A gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Faça, persevere e garanta que você está fazendo o que precisa ser feito. Tem momento que talvez não dá mais, você vai ter que deixar aquele emprego. Já perseverou, já fez tudo, mas chegou num extremo. Mas persevere. E a falta de perseverança é o que fazem pessoas desistir. O quinto motivo pelo qual as pessoas desistem na caminhada: pecado não tratado. Repita comigo: pecado não tratado. Irmãos, o pecado não tratado é algo que te destrói, que destrói a pessoa. Seja qual for o pecado, nosso Jesus, eu não canso de dizer isso, o nosso mestre, irmãos, conquistou tudo que conquistou. E hoje Ele é o meu advogado. Ele é o seu advogado. É um advogado que não perde causa. Você pode glorificar a Deus por isso? Você não tem qualquer advogadozinho aí, não. Você tem o advogado dos advogados. Sabe o que isso significa, irmão? Pode ser qual for o teu erro, o meu erro, o nosso erro. Vai perante Ele. Peça perdão, trate o problema. E como eu já ensinei aqui, irmãos, tem pecado que eu peco só contra Deus, mas tem pecado que eu peco contra Deus, contra meu irmão, contra minha esposa, contra o meu esposo. Então, se você pecou contra teu irmão, peça perdão para o seu irmão e depois você peça perdão para Deus. Não, pastor, mas eu já pedi perdão para Deus. Se você não alcançar o perdão do seu irmão, que você pecou contra ele ou contra a esposa, você não alcança o perdão de Deus. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso, vocês já sabem disso. Por quê? Porque lá diz o quê? Você chega na presença de Deus e fala: Pai, eu quero pedir perdão, porque eu já perdoei os meus devedores. Aqueles que eu precisava perdoar, eu perdoei, e já alcancei perdão daqueles que eu precisava de perdão. Então agora eu preciso do teu perdão. Aí sim Ele vai nos perdoar. E o pecado não tratado, ele também faz a gente desistir da caminhada. Quando a pessoa começa a tolerar pecados e não se arrepende, o coração vai se endurecendo. E o pecado constante afasta a sensibilidade espiritual. E lá em Provérbios, acho que 23, diz o que, irmãos? Que aquele que peca, confessa, alcança a misericórdia de Deus. Aquele que não confessa, nunca prosperará. Então, pecado não tratado te distancia da presença de Deus. Em sexto lugar, falta de comunhão distancia você da presença de Deus. Quando a pessoa começa, irmãos, a vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Ministrei isso há alguns meses aqui. A nossa caminhada com Cristo, irmãos, não foi feita para nós caminhar sozinho. Não é uma caminhada onde é só eu. Quem se afasta da comunhão se torna mais vulnerável. Não deixemos de congregar.
Não deixemos de participar. Todos nós sabemos, irmãos, que as ovelhas, todo mundo conhece uma ovelha aqui, né? Todo mundo? Ergue a mão aí para mim ver. Você sabe quem que é o marido da ovelha? Quem que é o marido da ovelha? É o carneiro, o bode ou o ovelho macho? O marido da ovelha é o carneiro, viu? Todos sabem, irmãos, que eles são animais sensíveis. São animais fácil ser enganado, fácil ser cair num buraco. E ele tem dificuldade. Se ele cai num buraco, ele tem dificuldade de sair. Se ele se perde, ele tem dificuldade de voltar. Não sei se vocês viram, tem até um videozinho, tem uma valeta comprida assim e cai lá uma ovelha e vai lá o pastor, tira ela, ela sai pulando ali assim e já cai de novo lá. E assim é comparado, nós somos comparados como ovelhas, que precisamos de cuidados, precisamos estar juntos, precisamos ser pastoreados. E não tem como, irmãos, viver uma vida sem comunhão com a igreja, comunhão com os outros. Tem pessoas que falam, não vou no pequeno grupo porque eu não gosto de estar envolvido no meio dos outros. Isso tem que mudar, irmãos. Deus não te criou para viver só. Não, eu vou na igreja quando der. Não, você tem que estar envolvido aqui no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, para adorar a Deus. Você tem que estar aqui para adorar a Deus, exaltar ao Senhor, ter comunhão com o seu irmão. Entenda isso aqui, passar raiva com o seu irmão. Sabia que você está aqui também para passar raiva com o seu irmão? Porque esse processo de desentendimento de pensamento, esse processo de lidarmos com pessoas diferentes, vai fazer a gente aprender a perdoar, a ser perdoado, a ser tolerante, a lidar com problemas e mesmo assim estar caminhando junto. Alguém está entendendo aí? Precisamos. É aqui que nós vamos amadurecer uns com os outros. Então, irmãos, a falta de comunhão com os demais tem feito pessoas sair da presença. Às vezes se sente sozinho, se sente isolado. Temos trabalhado a questão de olhar do lado, se preocupar com os outros, mas toda a igreja, você precisa se envolver os seus filhos. Por exemplo, muitos não foram no retiro esse ano. Pais, trabalhe isso e se prepara, programa financeiramente, se organiza para o ano que vem. Seus filhos têm que amadurecer, têm que estar junto. Tempo de vigília, de busca, de oração, ministrações, palestra em muitos temas para preparar eles para o futuro. Ah, mas o meu filho não gosta. Ué, desde quando nós faz o que nós gosta? Isso aí é o que eu mais falava para minha filha. Pai, mas eu não gosto disso. Ué, e quem falou que nós faz o que nós gosta? Nós faz o que precisa para nós ser melhores, para nós crescer, para nós evoluir. Então temos que manter a união. Temos que estar vivendo a comunhão. E por último, irmãos, isso é muito sério, eu já encerro. Em sétimo lugar, alguns desistem por cansaço espiritual. Como assim, pastor, cansaço espiritual? Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que estão vivendo um esgotamento. Está servindo ao Senhor sem intimidade com Deus. E isso gera um esgotamento. Aí às vezes a pessoa tem cargos na igreja, ele está exercendo cargos na igreja. Isso é muito sério. Exercendo cargo na igreja,
sem ter intimidade com o Mestre, sem estar ligado com o Senhor. Isso faz da gente, irmãos, estar trabalhando e vai trazendo exaustão, cansaço, porque eu não estou tendo intimidade com o dono da obra. Eu não estou em comunhão com o dono da obra. Isso vai me desgastando espiritualmente. Aquele serviço vai tornando um fardo. Antes de Deus querer o meu serviço e o seu serviço, Ele quer o nosso coração. Amém? Vou repetir. Antes dele querer o nosso serviço, Ele quer o nosso coração. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ter diálogo comigo e com você. E aí a gente se distancia do dono da obra, do homem que nós deveríamos ter comunhão, que é o Todo-Poderoso, e passamos apenas a trabalhar para Deus, sem estar com Deus. Trabalhando para Deus sem estar com Deus, isso é muito grave. E isso gera cansaço, desgaste, desânimo. Talvez alguns de nós não temos trabalhado na obra com prazer, com excelência. Talvez a gente faz um apelo, gente, eu preciso de alguém para ajudar nisso, naquilo outro. Por que você não tem mais disponibilidade e amor para servir? Eu estou aqui, eu posso. Porque às vezes nós temos perdido a intimidade com o dono da obra. Talvez para nós não tem mais prazer e alegria em fazer nada. Tudo se torna um fardo. Lembra o primeiro amor? O prazer que alguns de nós tinham para servir. Vamos fazer isso. Opa, eu estou aqui. Ó, pastor, se precisar de mim, eu estou aqui. Olha, pastor, nisso aqui, se o senhor precisar de mim, eu estou aqui. Ó, pastor, eu estou vendo um probleminha nisso e nisso, e eu vou ajudar nisso. E nós estamos vivendo, irmãos, o maior esfriamento dos últimos tempos. Porque nós temos perdido a intimidade com o trabalhador, com o dono do trabalho, perdão. Tudo para nós tem sido um fardo na obra de Deus. Nada mais é prazeroso. A gente tem tentado fugir, ao invés de dizer, eis-me aqui. Não temos mais alegria de servir. E isso é a 7ª razão de alguns saírem da igreja. O cansaço espiritual. Concluindo, desistir, irmão, quase nunca acontece de uma vez. Cuidado, nunca acontece de uma vez o desânimo ao ponto de você falar, eu vou parar, eu vou sair desse casamento, eu vou sair desse serviço, eu vou sair dessa igreja. Nunca é de uma vez. É um processo. Pequenas concessões, pequenas coisinhas. Ficamos às vezes dando atenção e se decepcionando com pouca coisa. Irmãos, vamos vencer essas coisas. Às vezes ficamos por causa de coisinha pequena. Vamos nos perdendo e perdendo a comunhão com o nosso Senhor. E Deus não tem prazer naquele que desiste, naquele que fica parado. E o pior de tudo, irmãos, coloca de pé. O pior de tudo, que alguns estão nesse processo de perca. Alguns já estão perdidos dentro da igreja. E eu quero te fazer um apelo. Eu quero te convidar nessa hora. Entenda uma coisa, irmãos, não tem a ver comigo. Não tem a ver com a minha esposa. Não tem a ver com os presbíteros. Tem a ver com você e Deus. Eu queria desafiar você, convidar você para nós refazer
a nossa aliança com Deus. Sabe o que é essa aliança aqui? Não tem começo, não tem fim. Isso aqui, quando alguém olha no meu dedo, fala, ó, aquele homem bonitão lá é comprometido. Tem que ter fé, né, irmãos? Eu tenho que acreditar, porque senão ninguém vai acreditar. As pessoas olham e falam, ó, tem compromisso. Tem comprometimento com alguém. E eu assumi esse comprometimento com a minha esposa. Já perdi até a mulher. Eu assumi um comprometimento de honrar ela, de amar ela, de estar do lado dela, na alegria, na tristeza e na dor. Quando eu e você aceita Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Lembra quando nós batizamos lá? Nós perguntamos e a pessoa se compromete. Promete obedecer a Deus, servir a Deus e seguir os seus caminhos. Sim, prometo. Promete obedecer as Escrituras. Então todos nós, ou pelo menos a maioria aqui, um dia assumimos um compromisso com Deus, de servir a Ele, de honrar Ele, de priorizar Ele. Nós vamos, tem o nosso irmão chegando aqui, glória a Deus. O irmão está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vamos orar por ele. E eu quero orar por toda a igreja. Todos vocês que hoje querem refazer essa aliança com Deus. Vem um homem acompanhar aqui, irmãos. Não precisa pedir, não. Quando alguém aceita Jesus, nós precisamos de um voluntário do lado. Então, irmãos, eu queria desafiar você hoje a refazer a sua aliança com Deus. Ó Senhor, eu tinha assumido o compromisso assim, de ser fiel, de te honrar, de te servir, de pregar a tua palavra, de fazer diferença. Mas às vezes eu tenho falhado em alguma parte, e hoje eu quero refazer essa aliança contigo. No seu lugar aí, eu queria te convidar para refazer essa aliança com Ele. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Você e Deus aí, ó. A palavra tem falado aos nossos corações. Se você está disposto a refazer essa aliança com Ele aí, ó, é você e Ele, de olho aberto, olhando para os outros aí, ó, não vai adiantar nada. Esquece os dois aqui que nós vamos abençoar eles. E agora depende de você e Deus aí, você refazer a sua aliança com Ele. Se você acha que tem que melhorar, se acha que um dia Deus te usou, Deus fez grandes coisas e hoje você tem deixado de cumprir o comprometimento que você assumiu, fale com Ele, é você e Ele aí. Senhor, eu quero, Pai, te louvar, Deus, por este tempo de estarmos na Tua presença. Vai, igreja, fale com Deus. Aqui, meu Pai, nesta noite, nós assumimos um compromisso diante de Deus, de voltar ao primeiro amor, a voltar, Pai, ao início de tudo, a voltar, Pai, ter a alegria da salvação, a voltar, Senhor Jesus, a termos o anseio, o desejo de te servir, de te honrar, de abençoar pessoas, de impactar a nossa casa, de impactar a nossa igreja, de impactar as nossas famílias. E às vezes, Pai, nós nos perdemos no meio do caminho, nós deixamos de te honrar, nós temos, Pai, deixado de te agradar, de te buscar, de servir o Senhor. Mas estamos aqui, Pai, hoje, como igreja do Senhor, ouve a oração de cada um nesta hora, o clamor. Nós estamos aqui, Pai, para refazer a nossa aliança contigo, para assumir a nossa fé, o
nosso compromisso de te honrar aonde estivermos, de ser um discípulo de Cristo, de sermos um pequeno cristão, em nome de Jesus, Pai. Vai ouvir na oração do teu povo, ouve a oração sincera da tua igreja, porque eu sei, Pai, que a partir deste momento, eles assumirem esse compromisso de honrar o Senhor, de fidelidade ao Senhor, o Senhor vai começar a mover e agir na vida de cada um, Pai, porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu vejo, Pai, pessoas empacadas, pessoas que as coisas não vão, que a vida não muda, que a situação não muda, porque Deus deixou de estar no centro, Deus deixou de ser a prioridade. Mas vai movendo, Pai, vai movendo agora no coração deste homem, vai movendo no coração desta mulher, vai movendo, porque o Senhor é Deus que muda, Deus que transforma. E aqui, meu Pai, nós temos a vida desses dois homens diante da tua presença, que estão aceitando Jesus como o único, suficiente Salvador. Pai, que a partir deste momento, em nome de Jesus, o Senhor perdoa os pecados deles, as falhas deles, e que o Senhor escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa os pecados, liberta de vícios, liberta de problemas, e que o Senhor esteja entrando sobre a vida deles, sobre a casa, mudando a história, que teu Espírito possa estar conduzindo cada um deles nessa nova caminhada com Cristo. Assim eu oro e abençoo a vida deles em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quantos creem nessa palavra, diz amém. Glória a Deus. Erga sua mão e diga comigo: Senhor, nessa noite eu refiz a minha aliança contigo e declaro, Pai, viver as suas promessas. Quero viver para ti. Que o Senhor volte para o centro da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mantenha Jesus no centro.